todos os senhores vereadores e vereadoras se levantem. Esta presidência declara aberta a presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência solicita ao nobre vereador Farid Zaini que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Do livro dos Salmos. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor. E ele respondeu: ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, o que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Obrigado, vereador Farid Zaini. Hoje, por se tratar da primeira sessão ordinária do mês, nós acompanharemos a execução do hino nacional. A presidência solicita ao segundo secretário, vereador Totó do Gás, que proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
Aloysio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Darcy Reis de Souza. André Moisés. Presente. Érica Cristina Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro Moraes. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus, presente. José Eduardo Monteiro Júnior. José Farid Zaine. Presente. José Bernardo. Presente. Júlio César Pereira dos Santos. Presente. Lucinês Aparecida Bogo. Presente, excelência. Luiz Fernando Silveira. Mara Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Miguel Lombardi. Presente. Newton César dos Santos. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, a presidência dá por iniciada a presente sessão e submete ao plenário a ata do dia 14 de julho de 2014. Algum vereador ou vereadora deseja questionar o conteúdo da ata do dia 14 de julho? Não havendo, ela vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a ata do dia 14 de julho de 2014. Agora, a presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 28/7/2014 a 3/8/2014. Alice Cardoso de Oliveira, Amador Braz Artero Garcia, Ana Maria dos Santos Silva, Antônio Kessner, Cícero Rodrigues, Claudionor Roldão da Silva, Elvira Clemente, Elza de Laim Gazin, Eurídice Venâncio Leme, Florentina Pinheiro Afonso, Ivani José Schmidt, João Iserpe Sobrinho, João Pereira Ramos, José Aguilar de Ramos Martins, José Antônio de Campos, José Vieira Moreira, Kiko Catecari, Luiz Chimentão, Lídia Sampaio Frias, Marilda Muniz do Couto Ferreira, Milton Aparecido Germano, Natanael Secundino Oliveira, Noêmia Ferreira Beraldo, Orlando Foster Júnior, Osmar Vilela da Silva, Patrícia Fermino dos Santos Orlandini, Brasília Botan Pena, Renata Aparecida Gazeta de Lima, Sebastião Benedicto da Silva, Sofia Aparecida Tupense Braz, Valdeci José Geraldo, Vicente Raimundo. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Total do Braz. Total do Gás. Pela ordem, vereadora Lubogo. Eu gostaria de registrar o falecimento de 2 pessoas. É com imensa tristeza e profundo pesar que lamento por meio dessas palavras as mortes de 2 pessoas muito queridas da comunidade São João Batista, localizada no sítio. O senhor João Inserpe e o senhor Antônio Aparecido Moraes, o senhor Nenê da Quitanda da Horta. Perdemos 2 pessoas especiais que ensinavam a todos que estavam ao seu redor o quanto a simplicidade e a alegria fazem a diferença em dias de tanta superficialidade e falta de amor. Ambos deixarão muitas saudades, mas serão sempre lembrados com carinho, para que as suas famílias, as ausências sejam menos doloridas e seja possível seguir em frente. Contem comigo. Obrigada. Registrado o pesar mencionado pela vereadora Lubogo. Questão Agora, de ordem. com a palavra, a vereadora
Eu quero registrar minha presença. Registrada a presença da vereadora doutora Mayra neste expediente, com a palavra a vereadora Érica. Senhor presidente, primeiro, bem-vindo a todos nesse novo semestre que começa, mas eu gostaria de solicitar ofício de condolência também à família do senhor Noé Franco de Campos, residente em Iracemápolis, pai do vereador Pedro Marcelo Franco de Campos, o Pedrão do Noé, que faz parte também do aglomerado, nosso colega também do aglomerado, e que faleceu ontem e teve seu sepultamento hoje. Gostaria de, se possível, mandasse um ofício de condolências à família. Muito bem lembrado, vereadora. Também ficará registrada as condolências. Eu peço para que o Departamento do Expediente providencie 2 ofícios extras de condolências para as famílias, de ambas as famílias aqui mencionadas pelas vereadoras. Pela ordem, vereador Newton Santos. Gostaria de registrar minha presença e pedir desculpa pelo atraso a todos. Registrada a presença do vereador Newton Santos neste expediente. Questão de ordem, presidência. Pela ordem, vereador André Henrique. Também registrar a presença no plenário. Registrada a presença do vereador André Henrique neste expediente. Antes de prosseguir com os trabalhos, lembrar e registrar a presença também do vereador licenciado Dinho Edivaldo Soares Antunes, que está nos arredores da casa, circulando por aí, estava no plenário conosco até esse momento. Lembrar também que, muito embora a vereadora Érica Tanque tenha pronunciado o retorno do nosso recesso parlamentar, ao contrário do que muitos dizem, eu duvido que algum vereador aqui ficou de férias. Eu tenho certeza que os vereadores aqui trabalharam tanto quanto trabalham todos os dias. É preciso desmistificar esta ideia de que muitos colocam, de que nestes 15 dias de recesso parlamentar o vereador ficou em casa, de férias, viajando. Eu desafio qualquer um que nos ouve neste momento a dar uma fuçada na agenda dos vereadores, para ver como é que é o cotidiano e a rotina dos vereadores antes de saírem dizendo por aí que vereador estava de férias no recesso parlamentar. Eu, por exemplo, dei expediente todos os dias aqui na Câmara, nestes 15 dias. E eu desafio qualquer um a provar o contrário, qualquer um que anda dizendo por aí que vereador tira férias no recesso parlamentar. Desafio. E pode perguntar para qualquer funcionário aqui da casa para saber se o presidente da Câmara não deu expediente nestes 15 dias de recesso parlamentar aqui na Câmara Municipal. Eu desafio qualquer um a provar que o vereador Ronei, por exemplo, tirou férias nestes 5 anos de mandato parlamentar. Desafio. Eu gostaria que alguém provasse, antes de dizer qualquer coisa neste sentido de que o vereador tira 2 férias por ano e etc. E eu tenho certeza que isso se repete com os demais colegas. Tenho certeza que todos aqui dedicam o seu mandato para as causas populares. E que se não estão na Câmara dando expediente, estão nas ruas, nos bairros, atendendo a população e assim por diante. Seguindo o andamento da nossa sessão ordinária, a presidência solicita ao primeiro secretário, vereador Newton Santos, que proceda à leitura da matéria do expediente, começando-se pelas matérias recebidas do prefeito municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito número 201/2014. Venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município de Limeira, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder o ofício abaixo descrito, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer também uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento número 693, 692, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 689, 690. Certo do entendimento e da compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe de divisão de Legislativo. A presidência recebe o presente ofício e encaminha o mesmo à Secretaria Legislativa, na qual o documento estará à disposição dos senhores vereadores. Ofício do Gabinete do Prefeito número 227/2014. Senhor Presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder o ofício abaixo descrito, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento 694, 693. Certo do entendimento e da compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Assina também a senhora Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão de Legislativo. Encaminhe-se o mesmo à Secretaria Legislativa. Ofício número 182/2014. Excelentíssimo senhor presidente, assunto: retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência e também dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do projeto de lei complementar abaixo relacionado, o qual se encontra em trâmite nesta Casa Municipal. O projeto é o número 15/2014, que altera os dispositivos da Lei Complementar número 1890, de 24 de dezembro de 1983, e suas alterações e também da outras providências. Sendo que havia para o momento, despedimos-nos e agradecendo desde já a atenção, antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Paulo César Junqueira Radish. Junte-se ao processo o ofício de retirada do PL, Projeto de Lei Complementar 15 de 2014. Junte-se ao processo. Limeira, 30 de julho de 2014. Ofício do Gabinete do Prefeito número 185/2014. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar premissas utilizadas para cálculo da previsão da receita do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar número 101/2000. Sendo o que se havia para o momento, agradecemos desde já a atenção e despedimos-nos, antecipando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marco Aurélio Magalhães de Faria Júnior, chefe de gabinete. Encaminhe-se à Secretaria Legislativa, na qual o ofício estará à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 188/2014. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar um projeto de lei complementar que altera o dispositivo da Lei Complementar número 442, de 12 de janeiro de 2009, e suas alterações e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa
necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar, ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, no final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do município de Limeira. Atenciosamente, Paulo Sérgio Junqueira Radiche, prefeito municipal. As comissões competentes. Ofício número 184/2014. Senhor Ronei Costa Martins. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para a liquidação das ações trabalhistas da Endel, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Limeira, S.A., em liquidação e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, no final, votada e aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do município de Limeira. Atenciosamente, Paulo Sérgio Junqueira Radiche, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Ofício número 186/2014. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar um projeto de lei que altera a redação da Lei número 2.727 de 22 de novembro de 1995, alterada pela Lei número 4.278 de 27 de maio de 2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do município. Atenciosamente, Paulo Sérgio Junqueira Radiche, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Pela ordem, vereador Darcy Reis. Senhor presidente, só para registrar a presença no expediente. Registrada a presença do vereador Darcy Reis neste expediente. Ofício número 187/2014. Senhor Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar um projeto de lei que altera os dispositivos da Lei número 3.972 de 1º de dezembro de 2005, que cria no município de Limeira o Centro Municipal de Eventos e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, no final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do município de Limeira. Atenciosamente, Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 221/2014 perpetua o nome do senhor Narciso Bacinello, a avenida projetada 1A e B, Residencial Floriza, no município de Limeira. O autor, o vereador Luizinho da Casa Quil. Encaminhe-se às comissões competentes.
Projeto de lei número 222/2014 dispõe sobre as normas referentes ao plantio de árvores junto à rede de distribuição de energia elétrica na cidade de Limeira e dá outras providências. Vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 226/2014, de autoria do vereador André Henrique da Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados e instituições congêneras a notificarem ocorrências de uso de bebidas alcoólicas ou entorpecentes por crianças e adolescentes. Quero discutir, presidência. Não está em discussão, excelência. O projeto é protocolado na mesa, seguirá para as comissões competentes. Na oportunidade, quando voltar, Vossa Excelência terá à disposição. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 227/2014, de autoria também do vereador André Henrique da Silva, dispõe sobre a criação de espaço no site da Prefeitura Municipal de Limeira para a divulgação de pessoas e de documentos em achados e perdidos e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luizinho. Quero registrar minha presença no expediente. Obrigado. Registrada a presença do vereador Luizinho neste expediente. Projeto de lei número 230/2014, de autoria do vereador Wilson Nunes Cerqueira, institui o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil no calendário oficial do município e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 362/2013. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 362/2003, que institui no calendário oficial do município de Limeira a Semana Expo Gospel no município de Limeira e da outras providências. Esta emenda prejudica o item 2º da pauta e será encaminhado às comissões competentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, nobres colegas, público que acompanha, eu queria usar essa questão de ordem, senhor presidente, para pedir uma ajuda ao presidente e ao líder do governo, porque está acontecendo um problema, principalmente lá na Avenida Nelson Aparecido Nascimento, no Graminha, que são as árvores enormes que existem naquela avenida. É uma coisa mais linda, a Avenida Nelson Aparecido Nascimento, comércio muito bonito, mas as árvores enormes. E estas árvores que estão arrebentando as casas lá dessa avenida. Então, o proprietário dessa casa vai até a prefeitura, faz um requerimento, conversa, um protocolo, e a resposta é o seguinte: a árvore está sadia. Mas sadia arrebentando toda a casa. E não é de agora, não é esse governo, já vem de alguns governos. Quer dizer, são árvores impróprias, plantadas em locais inadequados, e isso está dando um prejuízo muito grande, principalmente ali no bairro, tanto do Vitório Lucato, fica do lado direito, como do Graminha, do lado esquerdo. Então, senhor presidente, eu não sei, o requerimento, a gente fazer um requerimento, uma indicação à Secretaria do Meio Ambiente, ao Queiro Vassoura, eu acho que vai ter essa resposta. Então, os moradores não sabem mais o que fazer. Eles não sabem mais o que fazer, estão desesperados porque derruba a casa mesmo. Tem uma árvore lá que ela está mais de 50 metros de comprimento da raiz. E ela está derrubando a casa. E quem que vai pagar isso daí? Aí entra com ação contra a prefeitura, demora. Quer dizer, então, senhor presidente, sinceridade, eu não sei o que a gente pode fazer isso aí. Eu venho até pedir uma ajuda à Câmara Municipal, ao presidente da Câmara, ao líder do governo, que se faça algum estudo nesse sentido, principalmente lá naquele bairro Graminha, Avenida Nelson Aparecido Nascimento.
digo mais uma vez, é coisa linda, são lindas as árvores, só que são árvores que não pode mais, não tem mais jeito. Precisa achar uma solução para o problema. Então, eu peço aí, encarecidamente, que se estude o que pode ser feito. Sei que é muito difícil, mas os moradores procuram a gente e a gente não fica com a mão atada porque o secretário vai responder isso aí. A árvore está sadia. Está sadia, todo mundo sabe, mas arrebentando a casa dos municípios. Tá certo, senhor presidente? Muito obrigado. Questão de ordem, vereador, pois não? A questão de ordem, vereador? Pois não. Realmente, boa noite aos nobres, boa noite a todos aqui presentes. Realmente é o bairro onde eu moro, na avenida do lado da minha rua, né, Zé? O Zé chegou e tomou um café sábado em casa. Foi domingo, desculpa, Zé. Domingo você foi tomar um café em casa, né? Mas, né, Zé? Não foi café, Zé? Olha, não foi cachaça, né? Então, realmente, quero deixar esclarecido, Zé, que o ano passado já foi feito um requerimento nessa avenida, tá? E foram podados, chegaram a podar as árvores, né? Mas o problema maior é o que você detalhou, que são as raízes que ela está por baixo do asfalto e está atingindo as casas, né? E isso é preocupante porque ali tem casas, né, antigas e as árvores também são antigas. Então o bairro ali não só tem 10 anos, tem muito mais. Então essas árvores são de algumas espécies que o tronco delas são, né, de uma estrutura que é até perigo de até cair numa casa, em carro. Já teve até casos de galhos cair e ter prejuízo a muitas famílias aí. Mas eu queria deixar registrado que a gente já chegou a fazer o pedido à prefeitura, só que só cortaram as pontas, né? E isso daí fica difícil a gente trabalhar aqui, cobrar e não ter mais como arrancar as árvores, né? Isso a gente está vendo que a prefeitura está deixando de arrancar as árvores. Ela muitas vezes ela quebra a calçada, ela corta, ela poda as raízes que está para cima, mas eles não removem mais as árvores. Eu tenho presenciado isso só em casos que ela está bem tombada, né? Mas eu queria deixar mais claro isso aí, presidência. Sim, pedir o apoio dos senhores vereadores para que nós possamos conduzir a sessão. A presidência abriu algumas exceções e sempre fará, porque isso permite... A tua observação, vereador José Roberto Bernardo, ela é necessária, fundamental e necessária. O complemento do vereador André Henrique também é fundamental e necessário. E a presidência abriu essas exceções até porque a presidência percebeu, vereador José, que a tua abordagem ela é fundamental e necessária. Mas eu queria pedir para que os nobres vereadores me ajudassem a conduzir a sessão, porque nós temos muita matéria para ser lida e as questões de ordem fora de foco, elas podem nos impedir de continuar a sessão. Mas eu volto a dizer, vereador José, vereador André Henrique, este presidente já foi provocado nos anos anteriores, este ano, eu vou na quermesse lá da Santa Ana, o que eles cobram, que os moradores cobram de forma justa, é esta questão. Mas nós estamos diante, de fato, de um dilema. Para quem não conhece a região, as árvores estão plantadas numa avenida de duplo sentido no canteiro central. As árvores estão distantes das casas, portanto, 10 metros, porque elas estão no canteiro central de uma avenida. Tem o leito carroçável, onde passa o carro. Depois do leito carroçável tem o logrador, onde estão as casas. Isso nos dois sentidos. A raiz das árvores, ela penetra pelo subsolo e invade as casas, destruindo tubulação hidráulica, destruindo tubulação de esgoto, criando problema na infraestrutura da casa, na fundação e etc. Isso em toda a extensão da avenida. Agora nós temos um problema. Aquelas árvores, elas são protegidas. E nós temos um certo cuidado com essa questão ambiental. Então, isso precisa ser resolvido, de fato. E precisamos descobrir uma solução. Vereador, de repente, possamos, o conjunto dos vereadores, marcar uma reunião com o secretário e juntos, conjunto, a Câmara Municipal, tentar buscar uma solução. Mas este é um problema que os moradores já enfrentam no bairro Graminha por conta de um erro
de alguém, não sabemos quem, que plantou árvores que não deviam ser plantadas naquele canteiro central. Não é? Há espécies de árvores que não podem ser plantadas próximo a construções, porque as suas raízes são poderosas e destroem a fundação das construções. Isso precisa ser pensado na hora de se plantar uma árvore que depois, no futuro, não pode ser arrancada. Mas é de fato, vereador, Vossa Excelência tem razão, esta Câmara precisa tratar desse assunto e atender os moradores do Graminha. Provavelmente o vereador líder do senhor prefeito, o vereador Wilson, poderá nos ajudar nessa agenda para batermos um papo com o secretário de Meio Ambiente e buscarmos uma solução em conjunto. Eu peço para que o vereador Newton Santos prossiga com a leitura da matéria do expediente. Requerimento número 710/2014. 1. Existe algum planejamento para instalação de um semáforo em estudos ou estudos para outras providências visando a maior fluidez no trânsito na rotatória do hipermercado Enxuto? Autor é o vereador Dr. Júlio César. O requerimento 710 de 2014, de autoria do vereador Júlio, 710 de autoria do vereador Júlio, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento seguirá para o Executivo. Requerimento. Pela ordem, vereador Farid Zani. Vou fazer um requerimento para que fosse lido o número do requerimento e o autor, para agilidade dos trabalhos, visto que é um volume muito grande de requerimentos. Considerando que os vereadores já conhecem o conteúdo dos requerimentos que serão apreciados, a solicitação do vereador Parizani poderá ser apreciada pelo plenário. Portanto, o requerimento para dispensa do conteúdo da leitura do conteúdo dessas proposições está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento para dispensa da leitura do conteúdo vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o método para a apreciação dos requerimentos, portanto, ao secretário para a leitura do número e do seu autor. Requerimento número 711/2014. Autor, vereador Dr. Júlio César. Em discussão, não havendo, ao Executivo. Requerimento número 712/2014. Dr. Júlio. Em discussão, não havendo, ao Executivo. Para uma questão de ordem, vereador Júlio Junegão. Somente para registrar minha presença no expediente, justificar o atraso devido a uma agenda junto à Secretaria de Transporte com a secretária André. Ok, é registrada a presença e justificada o atraso do vereador Junegão. Requerimento número 713/2014, vereador Jorge de Freitas. Em discussão, não havendo, ao Executivo. Requerimento 714, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão, não havendo, ao Executivo. Requerimento 715, vereadora e professora Érica Monteiro Moraes. Quero discutir. Em discussão, para discutir, a vereadora professora Érica. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, plateia presente, boa noite, presidente dessa casa. É muito bom estar de volta com vocês. Eu pedi para discutir, para dar um informe para quem está nos assistindo. Esse requerimento se trata de questões relativas ao Estatuto do Magistério. Eu tenho questionado a Prefeitura que ela faça uma reformulação ou um novo estudo do Estatuto do Magistério para que algumas questões tenham novas saídas, principalmente no que se trata na questão do ingresso dos professores na carreira pública do município. Então, foi mais por uma questão de informar aos cidadãos que estão em casa nos assistindo e informar também os vereadores, porque hoje também o SECAM hoje está com um probleminha aí, não está abrindo certinho. Consertou agora, de repente pode cair. Então, esse requerimento se trata do Estatuto do Magistério. Muito obrigada. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo, ele será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 716, vereador Luizinho. Em discussão, não havendo,
ao Executivo. Requerimento 717, André Henrique. Quero discutir. Para discutir o requerimento 717, vereador André Henrique. Esse requerimento, eu tenho feito uma fiscalização muito forte ali na região central da cidade de Limeira, que a gente está em ano eleitoral, vai ter uma disputa aí, a gente sabe, para governador, para deputados, para presidência. A gente está vendo, eu presenciei, peguei o meu carro, a minha assessoria, e a gente contou a cada lixeira que há na rede central. E a gente tem visto que tem muito vandalismo, né? A gente sabe que as lixeiras que tinha lá é antiga, há muitos anos, até do governo passado. Então, a gente está pedindo, em forma de documento de requerimentos, para que venha a ser agilizado, porque a gente sabe que vai ter panfletagem, a gente sabe que vai ter toda essa divulgação aí e vai manter a cidade limpa, né? Espero que esse requerimento seja o mais rápido possível, seja atendido. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo, ele será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 718/2014, André Henrique. Em discussão. Quero discutir. Com a palavra o vereador proponente. Também fiz uma fiscalização, principalmente naquela região do cemitério, ali entre o Nossa Senhora das Dores, e alguns alunos que estão tentando tirar a carta de autoescola estão sendo reprovados porque não tem sinalização de solo. Isso é muito preocupante para o nobre vereador, ter essas cobranças dos alunos que estão reprovando porque não tem um pare no solo. Complicado, eu já tirei carta e eu sei como que é cada ponto, cada infração. Então era mais uma cobrança também. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo, ao Executivo. Projeto de lei número 228/2014. Autor vereador José Eduardo Monteiro Júnior, o Junegão, dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e similares localizados no âmbito do município de Limeira a prestarem atendimento prioritário às pessoas com doenças neoplásicas, malignas e da outras providências. Neoplasia. Doutor, me corrige, diz que é neoplasias malignas, porém está escrito neoplásicas. Neoplásicas. Obrigado. O autor é o vereador José Eduardo Monteiro Júnior. O projeto é recebido pela mesa, será encaminhado às comissões competentes. Requerimento número 719/2014, vereador André Henrique. Quero discutir. O requerimento, a presidência coloca em discussão. Para discutir o requerimento, o vereador proponente. Cheguei a visitar o SAMU também, e os próprios funcionários têm comentado comigo, se é da alçada da prefeitura, sobre, porque, né, o ponto, cartão de ponto, né, aquele digital que na Câmara Municipal também tem, aqueles equipamentos, para um controle dos funcionários. Queria saber se também uma resposta da prefeitura, se há possibilidade de ter esse controle, porque de repente tem alguns funcionários que não vão trabalhar, ou sai mais cedo, ou faz folga. É mais uma fiscalização entre a própria organização SAMU. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 720, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 721, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 722, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 723, vereador Aloysio Andrade. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 724, vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 725,
vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 726, vereador Luizinho, e assina também vereador Miguel Lombardi. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 727, vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 728, vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 729, vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 730, vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 731, vereador André Moisés. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 732, vereador André Moisés. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 733, vereador André Moisés. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 734, vereador Jorge de Freitas. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 735, vereador Jorge de Freitas. 734 acabou de ser apreciado nesse momento, Excelência. Agora será o 735. O requerimento 735 está em discussão. Não havendo, ao Executivo. Projeto de lei número 229, vereador Aloísio Andrade. Fica estabelecido os hospitais privados do município de Limeira a dispor de ambulância para conveniados acamados e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Requerimento número 736, vereador Dr. Júlio. O requerimento está em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 737, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 738, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 739, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão. Com a palavra, vereadora proponente. Senhor presidente, é que não está mostrando, eu só queria confirmar se essa é a questão das farmácias. Não, Excelência. Trata da questão do programa Mais Médicos. Isso, mas é em relação ao requerimento que eu fiz, em relação assim, do programa Mais Médicos, que houve um problema em alguns munícipes que tiveram suas receitas e não foram aceitas em farmácias do governo federal, que tem o programa da medicação gratuita, o programa do governo federal de medicações de hipertensão, diabetes, mas não foram aceitas essas receitas porque os médicos não eram cadastrados. Então, eles tinham que estar procurando outros médicos para poder trocar a receita. Aí eu queria questionar como é que... Porque se são dois programas do governo federal, um não está em sintonia com o outro, aí eu estou questionando, porque senão isso vai começar a acontecer e os munícipes vão ter que estar procurando outros médicos para estar trocando receitas. Questão de ordem, presidente. Bastante pertinente o comentário de Vossa Excelência. Pela ordem ou discutir, Excelência? Pela ordem? Questão de ordem, vereador André Henrique. Eu queria deixar meio registrado, porque agora a gente tem 2 André na Câmara Municipal e a gente tem presenciado que às vezes chama como nome fantasia, né? Que seja Totossi, seja Lu, que seja outros vereadores. Se há possibilidade de, na hora dos requerimentos ou os documentos, me chamar de Henrique ou Tigrão, por favor. Se há possibilidade. Ok, Excelência. Seu pedido será atendido. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 739? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, é bastante pertinente o requerimento da vereadora doutora Mayra, no sentido de que haja o cadastramento dos médicos, e isso é importantíssimo. E muito importante o projeto do governo federal que denomina-se farmácia popular.
Existe na cidade de Limeira uma farmácia popular que tem remédio, 120 medicamentos de uso continuados são distribuídos ou gratuitamente ou com 90% de desconto em média. Então, e tem muita gente que não sabe disso. Então é importante que, além da resposta desse requerimento, é importante que, de alguma forma, a cidade saiba que existe em Limeira uma farmácia do governo federal e existe 26 ou 27 outras farmácias que estão cadastradas no governo federal. Então a pessoa vai numa farmácia comprar um remédio continuado, ela pode pedir lá na farmácia, olha, eu quero pelo programa Farmácia Popular do governo federal. E a farmácia tem interesse de vender esse medicamento com 90% de desconto ou alguns que são gratuitos, porque a pessoa vai naquela farmácia e acaba levando um shampoo, um batom, alguma outra coisa. Então, tem aquela clientela. É importante esse programa do governo federal, Farmácia Popular, e o cadastramento dos médicos aí é indispensável. Obrigado. Mais algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Wilson. Senhor presidente, esses dias atrás também um vizinho meu passou pelo mesmo problema. Ele foi até a farmácia que ele é acostumado a comprar e aquela farmácia não tinha o médico cadastrado. O médico também cubano. Mas aí eu fui questionamento na secretaria, a farmácia São Paulo, fazer propaganda aqui, a farmácia São Paulo já tem o cadastramento de boa parte desses médicos, né? E assim, ele resolveu rapidinho, foi até lá, naquela farmácia já tinha, é um procedimento, é um processo que está sendo feito, então algumas das farmácias, dependendo da pessoa foi, realmente o cadastro não estava pronto. Mas na farmácia São Paulo, vários que eu encontrei, indiquei, eles já, naquela farmácia, os cadastros estavam organizados. Eu peço para que, mais algum vereador gostaria de discutir? Peço para que meu vice-presidente ocupe a presidência para que eu contribua no debate. A palavra, vereador Ronei, para discutir o requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores que nos acompanham, vereadora Mayra, o questionamento de Vossa Excelência é bastante importante. Na verdade, eu vejo esse questionamento como um apontamento para aprimorar este programa. Porque, evidentemente, que um programa tão ousado como este, ele funciona como que uma escultura. Precisa ser lapidado, precisa ser mexido, precisa ser ajustado, eu diria o termo correto, para que ele possa atender os nossos munícipes da melhor forma possível. Muito provavelmente houve um equívoco, um desencontro entre dois programas que são fundamentais, não é? O programa Mais Médico e o programa Farmácia Popular, já bem defendido aqui pelo vereador Jorge de Freitas. Imaginem os senhores, remédio para diabetes e hipertensão distribuído gratuitamente para a população. Nós temos aqui uma farmácia popular e diversas outras farmácias públicas conveniadas, que a população pode receber os seus medicamentos de forma gratuita. Eu tenho certeza que essa situação, se já não foi equalizada, o requerimento da vereadora é do dia, infelizmente a burocracia nos impediu de apreciá-lo rapidamente. O requerimento da vereadora é de maio, nós estamos em agosto. A minha esperança é que essa situação já tenha sido resolvida. Agora, se não foi, 19 do mês de maio de 2014. Então, muito provavelmente está... no requerimento aqui está escrito, mas tudo bem, dia 4 de... foi protocolado hoje, então. Muito bem, vereador. Então, o requerimento de Vossa Excelência ele é pertinente e, com certeza, isso aqui será levado para o Executivo, para as instâncias superiores do governo federal que cuidam deste programa, para que nós possamos resolver essa questão. Eu tenho ido, vereadora, tenho circulado pelos bairros, por razões óbvias, e tenho notado uma receptividade fora do comum com relação aos médicos cubanos, aos 52 médicos cubanos que estão atendendo a população. Eu estou vendo situações, por exemplo, de pessoas, algumas da terceira idade, que vieram aqui à Câmara, inclusive, que são da Câmara da Terceira Idade, muito bem organizada pela vereadora Érica Tanque, algumas mulheres dizendo que estão cancelando seus planos particulares de saúde,
porque estão sendo melhores atendidas, mais rapidamente atendidas e com maior atenção e cuidado e tudo mais, nos postos de saúde, nos centros de saúde dos bairros. Peguei 2 senhoras, o exemplo de 2 senhoras, que são atendidas lá no posto de saúde, no centro de saúde do Morro Azul, na região em que eu moro. E as senhoras disseram, eu não pago mais plano de saúde. Vou ser atendida aqui no posto, no centro de saúde, por 2 médicos cubanos, a doutora Aramis e o doutor Jorge. Para nós, Jorge. São um casal, marido e mulher, que vieram para Limeira para trabalhar 8 horas por dia, 4 dias por semana, no centro de saúde do Morro Azul. Eles estão atendendo as pessoas e as consultas, senhores, pasmem, duram meia hora. Eles querem saber até a árvore genealógica do consultado. Imaginem os senhores, que situação brilhante e exemplar que acontece nas periferias da nossa cidade. Isso está, senhores, revolucionando a saúde no nosso município. Com certeza o programa Mais Médicos e o programa Farmácia Popular, sintonizados, como é o pedido da vereadora Mayra, é muito bem colocado aqui no requerimento. Com certeza estes 2 programas estão revolucionando a saúde no município de Limeira. Eu quero lembrar o caso de mais um médico cubano que está lá no bairro do Graminha. Senhores, pasmem, a região do vereador Tigrão. Senhores, pasmem. Sabe o que o médico faz? Ele entra às 8, sai às 5. Trabalha 8 horas por dia. Às 7 da manhã, antes do expediente dele, ele está organizando grupos de caminhada com os moradores pelo bairro do Graminha. Vejam isso. Um médico cubano que às 7 da manhã está na porta do centro de saúde para das 7 às 8 caminhar com os moradores daquele bairro, organizando grupos de caminhada. Eu vi aquilo, eu fui presenciar, fui ver. Eu vi aquilo e fiquei animado. Quase que eu diria assustado, mas não. Fiquei animado, renovei as minhas esperanças. É possível repensarmos um sistema público de saúde que possa atender e valorizar. Eu espero que quando os médicos cubanos forem embora, voltarem para sua pátria daqui a 3 ou 6 anos, eles possam deixar no Brasil o exemplo de trabalho que tão bem desenvolvem. Vale a pena dizer que esses 3 médicos que eu tive contato, o doutor Jorge, a doutora Aramis e o outro me foge a memória, me foge o nome. Eles já foram médicos missionários na Venezuela e na África. Ficaram 3 anos na Venezuela, 3 anos na África e agora estão no Brasil e ficarão 3 anos, possivelmente renovável por mais 3 anos. Um exemplo para todos nós. Eu acredito muito que esses médicos deixarão para nós grandes ensinamentos. Novamente, quando eu falo de médico aqui na Câmara Municipal, eu tenho que fazer a referência. O vereador Júlio, a vereadora Mayra e o vereador Raul, que está licenciado, são exemplos de conduta na área médica. Pude comprovar o trabalho de ambos. Portanto, eu tenho que deixar claro aqui que os vereadores que são médicos têm o meu respeito, a minha admiração e têm uma conduta impecável na questão profissional. Isso precisa ficar registrado aqui para que eu não cometa injustiça. E há exemplo desses 2 vereadores médicos que aqui estão e do vereador Raul, há tantos outros médicos brasileiros que merecem o nosso respeito, é claro, é evidente. Mas eu não poderia deixar de registrar a importância dos 52 médicos cubanos que aqui estão. Uma parte para a vereadora Érica Tanque. Obrigada pela parte, vereador Rony. Na verdade, também quero parabenizar a vereadora Mayra pelo assunto e gostaria de dizer que a ideia era exatamente essa quando estávamos discutindo as academias para a terceira idade, que o vereador Junegão tem defendido, exatamente para que fizesse esse tipo de trabalho junto com a terceira idade e, por que não estender a todos, junto à equipe da saúde da família. Eu acho extremamente interessante, acho que já começou e aproveitando, pedir para que ajude nessa luta para que sejam colocadas essas academias, que até o vereador Farid já conseguiu e já esteve conversando referente à doação dessas academias por um determinado grupo aqui na cidade, mas que realmente leve isso para frente e nos ajude a colocar, porque isso tenho certeza que faz com que a saúde preventiva, né, venha trazer uma diferenciação no futuro de muitas pessoas. Eu agradeço muito a parte. Obrigada.
Vereadora Érica, vereador Junegão, vereador Farid e demais podem contar comigo nessa luta, sem dúvida. Eu acho que nós precisamos mobilizar a Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde e todas as outras para defender essa ideia tão bem colocada pelos vereadores aqui. Contem com o meu apoio, sem dúvida. Reconhecendo a dedicação dos senhores para esta demanda que é fundamental, eu quero me somar a ela para poder ajudá-los, porque eu tenho certeza que a questão da saúde preventiva ela é prato do dia para o povo da nossa cidade e demais. Muito obrigado, vereadora Mayra. A coisa que mais me encanta nos requerimentos não são nem as respostas, são os debates, são as discussões. Eu acho que isso, o assunto trazido por Vossa Excelência aqui, nos faz refletir, discutir e partilhar com a sociedade as nossas opiniões. Eu acredito que esse é o principal objetivo dos requerimentos. As respostas a gente até espera, mas os debates e as discussões e os esclarecimentos no plenário, que para mim são riquíssimos. Portanto, parabéns a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, pela sensibilidade ao trazer este tema tão importante para nós. Muito obrigado, senhores vereadores. Era o que eu tinha a dizer. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, a presidência encaminha o mesmo para o Executivo. Requerimento número 740, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo, ao Executivo. Requerimento 741, vereador José Farid Zaini. Em discussão, com a palavra, o vereador Farid Zaini. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, eu fiz um requerimento perguntando à Prefeitura quando será realizado uma nova edição do SLAC, o Salão Limeirense de Arte Contemporânea, ou o SBAL, Salão de Belas Artes de Limeira, que foi criado para ser um salão alternativo, um de arte contemporânea e um de arte acadêmica. Mas eu fiz isso porque alguns artistas plásticos vieram perguntar, né, porque não existe na programação ainda uma data para o salão, mas eu sei que esse ano vai ser difícil a realização do salão, porque é um ano eleitoral e no ano passado não aconteceu. Então é sempre muito complicado num ano eleitoral. Mas estou perguntando que é já para deixar planejado para o ano que vem e para aproveitar a falar dos eventos que tiveram continuidade e que foram um sucesso, né? Nesse mês de julho aconteceu a 13ª edição do Canta Limeira. Foi um festival espetacular. Eu fiz uma participação com o Grupo Avena no encerramento, mas também o CPP esteve integrado, fazendo a seleção das músicas. Então, a continuidade de um evento dessa natureza mostrou-se absolutamente necessária. Assim como o Festival Nacional de Teatro, que começa com a Mostra Municipal, que terminou agora no domingo, com os grupos da cidade, e prossegue durante o mês de agosto, recebeu mais de 200 inscrições de espetáculos vindos de todo o Brasil. Então, a 10ª edição da Mostra e a 10ª edição do Festival Nacional de Teatro e a 13ª edição do Canta Limeira mostram como é fundamental que esses eventos permaneçam, porque são grandes formadores de público e contribuem enormemente para a cultura da cidade, né? E o fomento às artes. Então, aproveitando para cumprimentar a Secretaria de Cultura e a equipe pela realização desses eventos e também para solicitar já a colocação do SLAC ou do SBAL na programação do ano que vem para atender os nossos artistas plásticos, que são muitos. O exemplo é o nosso espaço cultural aqui, que está sempre com exposições de artistas plásticos. Agora mesmo, né, está sendo aberta uma com a Alicia Simonetti, nossa pintora, e seus alunos. Então, para que já entre na programação para atender os nossos artistas plásticos, tanto os de Limeira como as expressões que vêm de todo o Brasil. E eu aproveitei esse momento para fazer esse questionamento, porque o nosso artista plástico, Gílio Mialite, foi premiado, selecionado no Salão de Santa Bárbara, mais uma vez, é um grande talento das artes plásticas de Limeira, e achei bastante oportuno, então, já tocar nesse assunto para que no ano que vem tenhamos mais uma edição do SLAC ou do SBAL. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo, ele será encaminhado ao Executivo.
Requerimento 742, vereador José Farizani. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 743, vereador José Farizani. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento 744, professora e vereadora Érica Monteiro. Em discussão. Quero discutir. Com a palavra, a vereadora professora Érica. Boa noite novamente. Esse requerimento, eu questiono a Prefeitura Municipal de Limeira sobre a criação da Feira do Livro. Eu aproveitei agora o recesso que nós tivemos agora de 15 dias e dei continuidade à minha andação pelas escolas, né? E esse requerimento saiu de uma das escolas questionando por que nós não temos uma feira de livro que a gente possa levar as crianças e mostrar para elas uma outra realidade. Por que não uma feira de livro onde ela possa adquirir o livro mais barato? Então, tivemos, conversando no gabinete, tivemos essa ideia de fazer o requerimento, aproveitando justamente esse recesso parlamentar, que eu aproveitei para visitar as escolas, principalmente as creches. Tive a oportunidade, nobres vereadores, de visitar a creche, que teve início a construção há uns 3 meses atrás, lá no Manuel Simão, e ver como a obra tem andado rápido. Tive a oportunidade também de ir à inauguração da pedra, a colocação da pedra no Residencial Village, outra creche, também fruto do trabalho da Secretaria da Educação, em conjunto com o governo federal. E muito me assustou a creche do Manuel Simão, que ela já está bem alta e dentro em breve, tenho certeza, conversei com as pessoas da obra, e dentro em breve deve ser entregue à população. Permita uma parte? Permita uma parte? Quem fala? Opa, pode falar. Eu estou aqui. Quem fala? Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, plateia presente, os meios de comunicação que nos acompanham. Obrigado, vereadora professora Érica Monteiro, pela parte. Queria parabenizar Vossa Excelência, igual Vossa Excelência colocou, pelas andanças nas creches, nas escolas. Isso é muito importante. Ainda mais a Vossa Excelência, que é professora e conhecedora a fundo do assunto. E também vou pedir ajuda a Vossa Excelência também, que eu estou na luta. O vereador Jorge de Freitas fez um requerimento hoje, questionando a questão das bolsas, da Bolsa Creche. Tem muitas conquistas, tem um número, graças a Deus, um número de mais de 1.300, 1.400 crianças no programa, que ajuda, né? Nessa fase, é uma válvula de escape. Eu sempre coloco isso, que o nosso município vai ser contemplado por várias creches, assim mesmo vai diminuindo o déficit cada vez mais, a questão de vagas, mas ainda tem algumas escolas que, infelizmente, ainda não conseguiram fazer sua regularização. Então, nessas andanças todas também com as creches, vi nossas crianças bem tratadas, graças a Deus, e graças ao trabalho de todas as monitoras, diretoras de creche. E também faço o pedido para Vossa Excelência também entrar junto com nós nessa luta para a gente conseguir ampliar mais ainda o programa Bolsa Creche. Obrigado pela parte vereadora, e também parabenizo o vereador Jorge de Freitas pelo requerimento. Muito obrigada, Miguel. Obrigado pelo elogio, mas eu acho que faz parte da nossa função como vereadora, fiscalizar também as obras que estão sendo construídas. E nessas andanças, vereador Miguel, no meio do caminho você encontra um ecoponto, você para, você vai conversando e assim a gente passa o dia, né? Pode contar comigo nessa luta. Nós vamos ter uma diminuição da questão da Bolsa Creche, porque é natural, com a construção de escola. Hoje, nosso índice de natalidade ele vem diminuindo gradativamente, mas a nossa luta, porque nós sabemos que o programa Bolsa Creche também acolhe muito bem as crianças do nosso município. Elas são muito bem tratadas, eu acompanho firmemente esse programa, porque a gente tem interesse de que todas as crianças recebam um atendimento de qualidade. Pode contar comigo, vereador Miguel e vereador Jorge. Muito obrigado, presidente. Pois não. Obrigado pela gentileza, vereador
Obrigada, vereadora. Eu só para parabenizar pelo trabalho que sei que faz junto à educação. Parabéns mesmo, e também para parabenizar o vereador Miguel, que eu vou até trocar a fala, como eu vejo o Bolsa Creche, quem foi um grande lutador nessa história, Miguel Lombardi. Não é bem uma válvula de escape, é uma tábua de salvação. E parabéns mais uma vez por essa luta que conseguiu chegar até aqui. Muito obrigada. Obrigada, vereador. Pois não, vereador. Vereadora Érica, senhor presidente, novos colegas, por estar presente, para cumprimentar pelo requerimento, e lembrar sobre a Feira do Livro, quando eu fui no período de 2005 a 2005, 6, 7, 8, nós fizemos uma feira de livro na Lival, onde é o centro de eventos, né? Foi maravilhoso. Durante 3 dias, uma feira enorme de livro, trouxemos muitos escritores, e agora está acontecendo, terminando a Flip, né? Isso. Então, acho um momento muito oportuno de perguntar mesmo, viu? Vereadora, conte comigo, parabéns pela lembrança. Retornar com a Feira do Livro, acho que vai ser maravilhoso. Já que estamos falando de livro, também tem um outro projeto que podia voltar, vou aproveitar e fazer um requerimento, né? Que é o Cidade da Leitura, que existia lá no Parque Cidade da Limeira, um evento maravilhoso, né? Aliás, eu vi uma matéria sobre a Flip e havia lá os livros pendurados nas árvores. Eu falei, nossa, será que nós começamos? E a Flip copiou. Eu não sei, mas sei que estava lá exatamente como era aqui no Parque Cidade, os livros. Uma das atividades eram essas, os livros pendurados nas árvores, as crianças iam lá ler. Eu, na verdade, até acompanhei um grupo de produtores culturais da cidade para falar com o Zezo, né, o nosso secretário da Educação, que se mostrou extremamente interessado em fazer, mas eu acho que a gente precisa dar mais uma cutucada, né, que é um evento tão bonito, eu acho que vai acrescentar. Podia até coincidir, né, com essa feira que Vossa Excelência sobre a qual Vossa Excelência está fazendo esse requerimento, viu? Pode Parabéns. contar comigo, vereador. Nós vamos junto nessa luta pela leitura, certo? Certo, tia. Quer dizer, professora, estamos juntos, como diz a moçada. Estamos juntos. Então é isso, muito obrigada, eu agradeço e relembro também, quero fazer das palavras da Érica as minhas. O vereador Miguel sempre foi um lutador da Bolsa Creche. E eu tenho acompanhado firmemente para ver se as nossas crianças tenham a mesma qualidade de ensino e o mesmo acolhimento que que as outras têm nas creches municipais. Então, muito obrigada a vocês. Mais algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Louvar a iniciativa da vereadora Érica Moraes, que apresentou esse requerimento tratando desse assunto importantíssimo. E parabenizar o Miguel também, uma lei que demorou tempo para sair, saiu, está em vigor, está beneficiando aí 1.400 famílias. Importantíssimo o Bolsa Creche, tem que continuar. As creches que estão sendo construídas também, isso é importante. A criança tem que ser prioridade em qualquer governo. Mas ainda, infelizmente, temos crianças que não estão conseguindo vagas nas creches. E houve uma alteração aí, medida judicial, dizendo que não é mais fila única, que agora voltou tudo para os bairros, os cadastros, né? Então tem ainda várias situações de pessoas que não conseguiram vagas nas creches. Isso é preocupante, porque a criança tem que ser prioridade. E, na verdade, não é creche, é educação infantil, né? EMEI, Educação Municipal de Ensino Infantil. Então, essa iniciativa é louvável, tudo que foi em benefício da educação e, de uma maneira especial, da criança, educação para a criança, e acaba, de certa forma, diretamente ajudando a família que vai trabalhar, a mãe e o pai. Então, Miguel, parabéns pelo programa Bolsa Creche, ter acompanhado, isso é sucesso. O requerimento que eu fiz, eu até pensei antes em conversar com o Miguel, mas naquela correria, no sentido só de algumas informações para atender a solicitação do munícipe. Permita uma parte, vereador? Pois não. Obrigado, vereador Jorge, pela parte. No seu requerimento também, se precisar de alguma informação, a gente pode estar discutindo junto aí. E
Tendo essas informações também do requerimento, algumas escolas que estão precisando dessa regularização, podemos fazer o trabalho em conjunto, junto com as Éricas também. Muito obrigado pelas palavras. E no programa Bolsa Cresce, vereador Jorge, já passaram mais de 5.500 famílias. Então, nosso dever, nossa obrigação de lutar para crescer esse programa e para diminuir o déficit sem ter a obrigatoriedade da construção, né, de acabar a obrigatoriedade de construção de creche. Sabemos aí que esse ano vai ser entregue várias creches para o nosso município, isso é muito bom, cada vez vai ficar melhor, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado. No sentido esse requerimento no sentido também de verificar a documentação de algumas escolas que não estão conseguindo o cadastramento lá. Então, são várias informações que fizemos nesse requerimento. Assim que tivermos todas as respostas, estaremos aqui dizendo da importância das respostas, mas volto a frisar, ainda tem criança que não tem vaga em creche e a criança tem que ser sempre prioridade. Obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, eu preciso encaminhar o requerimento primeiro, excelência. O requerimento, não havendo mais quem queira discutir, o requerimento será encaminhado ao Executivo. Vereador Miguel, o senhor me lembrou que em 2011, a então ministra-chefe da Casa Civil, ministra Dilma, no ano seguinte fora eleita presidenta, conheceu o vereador Miguel e conheceu o Bolsa Creche e ficou entusiasmada com o programa Bolsa Creche. O vereador Miguel chamou a atenção daquela que hoje é a presidenta do Brasil, por conta deste programa que, segundo ela, é o único no Brasil. E é iniciado em Limeira por iniciativa do vereador Miguel. Parabéns, viu, vereador? Pela ordem, vereador Newton. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inversão de pauta para a leitura do requerimento número 752, visto que ele é o último e há uma necessidade imensa dele ser apresentado. Requerimento para inversão de pauta está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está feita a inversão ao secretário para a leitura conforme aprovado pelo plenário. Requerimento número 752. O autor é o vereador Newton Santos. Em discussão. Para discutir, o vereador proponente. Eu pedi a palavra para discutir só para que os ouvintes e também o público presente saiba qual o teor desse requerimento. Esse requerimento está questionando a Prefeitura Municipal e veio numa boa hora. Inclusive, hoje nós temos aqui o nosso secretário, Marcelo Cog. Depois eu vou perguntar pessoalmente, mas eu quero documentar essa resposta. O pessoal que mora no bairro dos Parrom me procurou. Estão muito preocupados porque estão sendo ameaçados de terem seu acesso fechado pela Intervias, que não tem nada a ver com a prefeitura. Mas nós podemos fazer algo para poder ajudá-lo. E nesse requerimento, eu estou questionando a prefeitura se existe algum projeto para que a vicinal seja construída, porque se existir se não for um projeto, um pré-projeto, então nós podemos, então, comprar a briga daquele pessoal ali e não permitir que uma injustiça dessa seja feita não só aos moradores, mas também aos comerciantes que ali trabalham há anos aqui na nossa cidade. Então, não podemos de maneira alguma, eu sei que já foi feita uma reunião lá e convidaram 5 ou 6 pessoas, dentre estas 5 ou 6 pessoas, eram 3 idosos e 2 jovens. E isso não pode ser decidido apenas com essas pessoas. Nós temos que chamar a associação de moradores, temos que chamar os comerciantes e eles não têm com quem contar, a não ser conosco, os vereadores. Então, eu peço também que os vereadores me ajudem aí nessa empreitada e não permitir que isso aconteça com os moradores ali daquela região. Inclusive, dia 7, nós faremos aqui uma reunião com todas as secretarias envolvidas. Gostaria de convidar todos os vereadores que queiram participar e também convidamos a Intervia e a Artesp para poder participar, para a gente buscar uma solução para esses comerciantes, ou seja, empresários e moradores das regiões, tanto da Anhanguera como do
bairro dos Parronques, que é Limeira, Piracicaba. E eu fiz esse requerimento porque na Anhanguera nós já tivemos um bom resultado. O executivo se propôs a fazer esse projeto bem ali naquela servidão aonde temos a antiga FEBEM, que hoje nós temos várias empresas ali também, e a Artesp ameaçou de fechar ali aquele acesso. E porque a prefeitura manifestou o desejo de fazer uma vicinal ali, então isso foi prorrogado, está sendo protelado até a construção dessa vicinal. Quero parabenizar o executivo por ter acudido aquele pessoal de lá e quero pedir também que eles tenham a mesma misericórdia e a boa vontade para com os moradores ali do bairro do Parronque. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo... Pela ordem, presidente. Não havendo, o requerimento será encaminhado ao executivo. Pela ordem, vereador Aloísio. Gostaria de fazer um evento para que a gente invertesse, que lesse o requerimento 751. Requerimento do vereador Aloísio para inversão de pauta está em discussão. Que número do requerimento, excelência? Para a votação do requerimento 751. Um minuto. Excelência, o requerimento não está na mesa da presidência ainda. Portanto, seguiremos para apreciação dos próximos requerimentos. Então, logo chegue a sua matéria, ela será apreciada em versão. Requerimento 745/2014, vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 746, vereador José Farizani. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 747, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 748, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 749, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 750, vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 751, vereador Aloísio Andrade. Requerimento 751, de autoria do vereador Aloísio Andrade, está em discussão. Com a palavra, o vereador Aloísio, Vossa Excelência terá 4 minutos. Dá para decorrer, presidente. Cumprimento o pessoal que está no plenário, o pessoal que assiste e os vereadores e as vereadoras. Doutor Rony Martins, eu fiz esse requerimento baseado na administração. Eu acho assim, que uma administração ela acerta e ela erra. O administrador da cidade, né? Na pessoa do executivo. E aí, este requerimento se trata dos agentes de trânsito. O vereador Jorge de Freitas fez uma lei e nós aprovamos para que tirasse os carros que estivessem quebrados, né, abandonados nas ruas da cidade de Limeira. E assim vem acontecendo na cidade de Limeira. Bom, recentemente o pessoal do Parque Porto me chamou para que corrigisse a atitude dos chamados agentes de trânsito, que as pessoas, às vezes, os moradores chamam de laranjinha, e eles não gostam de ser chamados de laranjinha. Até não tem problema. Toda passada, o pessoal do Hipólito lá me chamou e disse que os laranjinhas, eles falaram os laranjinhas, estavam aterrorizando lá o morador, que tem uma funilaria, que tinha um carro velho, um Fusca, lá para entrar na funilaria. E o dono da funilaria pediu para o vizinho para deixar ao lado da casa dele, ali parado por uns dias até que desocupasse para ele colocar o carro. Tudo bem. Os agentes foram lá, notificaram até aí, tudo bem. Agora, eu achei que o abuso de poder da parte dos agentes eram muitos com o rapaz. E quando eu cheguei, eu perguntei para o rapaz, mas o que levou a notificação? Ele falou, quem que é você? Eu sou o Luiz Andrade, mas eu me identifiquei como vereador. Aí ele falou assim, então, já notifiquei, e aí? E com o papel para o meu lado, como se fosse uma... Nem a polícia militar age dessa forma. Eu fiquei tranquilo. E aí, por quê? Ele disse, está notificado, não vou voltar atrás. Ninguém está pedindo para você voltar atrás. Só vim conversar com os moradores porque me chamaram aqui. O que você é? Aí eu disse, eu sou vereador da cidade. Você deve conhecer a lei. Eu falei, exatamente, eu votei a lei, do vereador Jorge Freitas. Mas, aí se trata que esse carro está aqui ao lado da oficina, já pedido ao morador, para que entre na oficina. O trabalhador está sendo prejudicado com essa notificação.
Eu disse, não vou questionar a notificação, eu vou pegar uma cópia dela. Ele disse, já que você é vereador, por que você não pede para mandar embora aquela secretária de transporte? E disse o nome, Andréia. Eu fiz questão de anotar tudo que ele falou. Os moradores estavam ao meu lado ali. Conversei ali com o pessoal. Eu disse, eu vou mandar da forma que eles trataram a pessoa do André, que é o dono da oficina, e faço questão de pedir para vocês, se precisar de testemunhar isso, que eles estão dizendo, pedir para mandar a secretária embora. E disse que, aí eu falei assim, olha, eu estou ocupado, tem mais coisa para fazer, vou visitar uma pessoa que está doente bem próximo aqui, eu desejo a vocês um bom trabalho, né? E você, André, fique tranquilo que a gente vai trabalhar para que isso não ocorra na cidade de Limeira. Ele disse, ok. Ele não se contentou. A hora que eu desci, disse que ele xingou eu, a minha pessoa, e as mulheres estavam ali, uns 2 homens. Aí falaram, você é covarde, ele estava aqui, você não xingou ele, agora você xinga. E ele estava no volante, o motorista, o agente. Aí falou, Luiz, vem aqui. Eu voltei. Falei, pois não. Disse, olha, ele xingou você. Falei, pois não. Você me xingou? Ele ficou tremendo, né? E disse, não, o motorista, né? Não, eu não xinguei, não. Aí as mulheres, os homens falaram, seja homem, rapaz, você xingou sim. E disseram, né? Vereadorzinho, né? Deixa o vereadorzinho trabalhar, quer dizer. Mas não foi só isso. E aí eu escrevi e mandei para a secretária, mandei para o executivo, para o prefeito, e pedi que tomasse as medidas. Porque semana passada, estava no jornal, e foram aplicadas aí e um grande número de multas, que na verdade prejudica os moradores da cidade de Limeira, e que o montante no valor, para mim, é assustador. 3 milhões em 6 meses. Então, com certeza, essas pessoas estão sofrendo. Só para concluir, presidente. Então, eu penso que nós temos que tomar cuidado, vereadores, a população de Limeira, que fiscalize esses cidadãos que trabalham como agente de trânsito, para que não venha trazer danos à população. E que o executivo fique atento. E deixei claro na carta que mandei para o executivo e para a Andréia. Se outra vez proceder dessa forma, com certeza eu visito o Ministério Público. Porque quando a gente não é respeitado quanto cidadão, nem quanto autoridade, a gente procura fazer. Que eu podia dar um fraga nele, chamar a polícia militar e dizer que era desacato. Mas não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para dialogar. Disse para eles, nunca vou te pedir um favorzinho, nem para ninguém. Jeitinho brasileiro, jamais comigo isso não vai funcionar. Mas o respeito para com os moradores, eu quero. Não é? E avisei a Andréia, cuide desses agentes. Porque se você não cuidar deles, eles vão te demitir. Obrigado. Não havendo mais tempo hábil para a discussão dos requerimentos, o mesmo será encaminhado ao Executivo. A presidência, nesse momento, encerra a fase do expediente destinada à leitura da matéria e inicia a fase do expediente destinada à tribuna livre. Nós temos hoje 3 inscritos. Antes, porém, a presidência deseja registrar a presença do secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Limeira, doutor Rivanildo. Obrigado pela presença, doutor. Temos também aqui na casa hoje, para dialogar conosco, o secretário de Habitação, arquiteto Felipe Penedo, que vem a convite do vereador Jorge de Freitas para discorrer sobre os assuntos da Câmara. Ele terá o tempo de 10 minutos, será a última tribuna. Antes dele, porém, eu informo aos senhores vereadores que hoje nós recebemos a visita do meritíssimo juiz da 2ª Vara Cível. E agora, 2ª, 1ª ou 3ª, hein? Meritíssimo juiz de uma das varas cíveis, doutor Barrichello, que hoje foi eleito diretor do Fórum de Limeira. Ele virá discorrer aqui para se apresentar enquanto chefe do Poder Judiciário instalado em Limeira, e a presidência conferirá a palavra ao doutor Barrichello pelo prazo de 5 minutos para que ele possa dialogar conosco, vereadores, e com os demais cidadãos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e também pelos meios de comunicação. Portanto, eu peço para que o meu secretário legislativo, Douglas Rodrigo, possa acompanhar o doutor Barrichello até a tribuna para que faça uso da tribuna. Doutor Barrichello. Doutor Barrichello, meritíssimo juiz, é uma alegria recebê-lo aqui na sede do Parlamento Limeirense, do Poder Legislativo. Com certeza, para nós,
Todos nós, vereadores, nos sentimos honrados em recebê-lo. O senhor tem a palavra para utilizá-la da forma que assim desejar. Obrigado, então, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Ronei Martins, senhores vereadores aqui, todos presentes, é uma honra poder comparecer novamente nesta casa. Queria, então, ser muito breve e dizer que, na presente data, estou assumindo a diretoria do Fórum de Limeira. Esse é o termo que é dado, né, para o juiz que passa a ser responsável do ponto de vista administrativo pelo Poder Judiciário da comarca. Durante algum tempo, o Dr. Mário Sérgio Menezes assumiu a diretoria. Agora, no primeiro semestre de 2014, o Dr. Marcelo Ielo Amaro vinha assumindo também essas funções de diretor do Fórum da comarca e, na presente data, estou assumindo essas funções e passarei a representar, então, o Poder Judiciário da comarca, claro que por delegação do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Renato Nalini. Deixar claro que o juiz diretor do Fórum, ele não tem uma ingerência, obviamente, no entendimento jurisdicional dos demais colegas, né, dos outros juízes. Da mesma forma que eu, desde 2003, né, sou juiz titular de uma vara criminal, sou juiz também de execuções criminais, corregedor de presídios e polícia judiciária. Os juízes diretores de fórum nunca tiveram qualquer ingerência nas minhas decisões e eu também não tenho ingerência nas decisões, né, judiciais dos meus colegas. Mas do ponto de vista administrativo, eu que passo a representar o Poder Judiciário e também passo por delegação a ter que celebrar convênios, eventualmente contratos, passo a ser ordenador de despesa, apesar de despesas miúdas aí de pronto pagamento também do Poder Judiciário da comarca, passam a ser a minha responsabilidade e por isso eu compareço aqui hoje, no meu primeiro dia, aqui perante o Parlamento, né, a Câmara dos Vereadores aqui de Limeira, para me colocar também à disposição dos senhores, né, de todos os vereadores desta casa, para tratar de interesses de assunto da comunidade. Quero deixar claro que meu profundo respeito ao Parlamento, sabem que nós, juízes, não somos eleitos, mas obviamente alcançamos aí o nosso cargo, a nossa função também de forma democrática, mas por intermédio de concurso público. De qualquer forma, eu venho reiterar meu respeito, a minha admiração ao Parlamento e me colocar à disposição também dos senhores. Deixar claro que agora, nesse semestre, existe existem alguns projetos já em andamento e algo que, claro, não fui eu que iniciei, mas que pretendo completar. Um tópico importante é a mudança da sede do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca, que hoje está na rua Barão de Cascalho, né, no prédio que infelizmente está um pouco deteriorado, e haverá uma mudança dentro de 45, 60 dias no máximo para novas instalações no shopping Pátio. Isso, para novas instalações. Então, estou prestes a celebrar e assinar um convênio com a Prefeitura Municipal de Limeira nesse sentido. Então, novas instalações para o juizado, isso vai melhorar bastante o atendimento, vai facilitar, inclusive, a questão de estacionamento, né? Além disso, o setor técnico, que são os psicólogos e assistentes sociais da comarca, também vão para para as novas instalações. Eu também tenho outro
projeto de continuar e acompanhar agora a finalização das obras do novo fórum da comarca. E, na verdade, ele vai ser a primeira fase, porque é o Fórum Cível. Estava até conversando com o Marcelo Cog a respeito do assunto. E as obras estão, obviamente, adiantadas e, em breve, eu vou cobrar para que fique pronto o novo prédio o mais rápido possível. Infelizmente, as varas criminais e o júri ainda vão continuar no prédio atual, na Rua Boa Morte. E a gente ainda não tem previsão de mudança de prédio com relação às varas criminais. Então, existe uma questão que a população reclama bastante, que é da apresentação de presos no centro da cidade, que, em razão da movimentação de viaturas, presença de viaturas policiais e de toda a escolta, isso às vezes causa inúmeros transtornos. Infelizmente, a gente não tem previsão de melhoria nesse sentido, porque, em razão de restrições orçamentárias, o novo prédio, que ficará pronto aí em breve, espero, ele será apenas um fórum cível e as varas criminais continuarão no prédio da Rua Boa Morte, número 661. Além disso, claro, vamos tentar algumas reformas também no prédio que nós ocupamos hoje. Como existe aí ainda essa previsão e não temos data para a mudança completa, então até teremos que contar com o apoio não só do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas da Prefeitura Municipal de Limeira para nos auxiliar em reformas e manutenção. Então, era isso, alguns tópicos, né, alguns pontos que eu queria colocar e me colocar mais uma vez à disposição, dizer mais uma vez que é uma honra, que estive agora participando de um intercâmbio, eu faço mestrado numa faculdade americana e essa faculdade americana, por sua vez, tem um convênio com a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Passei agora o mês de julho inteiro na Inglaterra, participando lá de cursos, inclusive créditos para o mestrado, além de palestras, representando também o Poder Judiciário, e tive a oportunidade de visitar o parlamento daí inglês, em uma visita daí oficial, tanto na Casa dos Comuns, que eles chamam, né, que seria algo equivalente à Câmara dos Deputados, em inglês é The House of the Commons, e também na outra casa, algo que seria mais ou menos equivalente ao nosso Senado, mas que lá é a tradicional House of the Lords, que é a Casa dos Lordes, a outra casa de revisão do parlamento inglês. É uma experiência fantástica. Quem tiver a oportunidade de visitar a Inglaterra, por favor, ainda mais na condição de parlamentares aqui no Brasil, façam isso, visitem e, se puder, façam uma visita nas duas casas para acompanhar o funcionamento lá. Sem dúvida, acho que o parlamento mais tradicional do mundo, especialmente daí do mundo ocidental, que é o parlamento inglês. Então, e me coloco também à disposição, se quiserem, depois eu posso voltar numa outra oportunidade, ou mesmo para uma conversa ou uma exposição a respeito aí de alguns ensinamentos, de experiências que tive por lá nesse mês agora de julho de 2014. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição dos senhores. Doutor, nós que agradecemos a sua disposição em vir até aqui para dialogar conosco. Esta casa está sempre aberta. O diálogo entre os poderes, ele é fundamental para a sustentação da nossa democracia, nós não temos dúvida disso. Agradecemos imensamente. E a Câmara está à sua disposição. Quero lhe fazer um convite de público já. Nós temos a Escola Legislativa aqui. Vossa Excelência, Vossa Meritíssima Excelência, nos ajudando numa palestra, numa aula
por meio da nossa escola legislativa, para nós seria de grande valia. Os servidores da casa, com certeza, estão sedentos por compartilhar estas experiências que o meritíssimo juiz acumulou durante a vida. Portanto, já fica o convite, o meu secretário legislativo poderá, inclusive, operacionalizar um possível encontro entre nós por meio da escola legislativa, caso o meritíssimo juiz se sinta cativado por este convite. Sim, estou à disposição, estou completamente à disposição para participar, sem dúvida alguma. A presidência suspende os trabalhos por 2 minutos. Reabertos. Neste momento, a presidência convida para comparecer ao plenário. A presidência solicita ao nobre vereador Jorge de Freitas que conduza até o plenário o secretário de Habitação, arquiteto Felipe Penedo, para que possa fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. A presidência solicita ao nobre vereador Jorge de Freitas que conduza até o plenário o secretário de Habitação, Felipe Penedo, para que, no tempo regimental, discorra sobre os assuntos de interesse da sua pasta. Arquiteto Felipe, secretário de Habitação, muito obrigado pela presença. A presença de Vossa Senhoria foi motivada por um convite aprovado pelo plenário por iniciativa do vereador Jorge de Freitas. O desejo do plenário e do vereador é que possamos tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pela secretaria sobre a qual o senhor está comandando. Portanto, o senhor tem a palavra agora pelo tempo regimental de 10 minutos para discorrer sobre o assunto de seu interesse, de sua secretaria. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Ilustríssimos senhores vereadores, cumprimento o presidente da casa, vereador Ronei, no qual cumprimento os demais vereadores. É uma honra estar aqui utilizando da tribuna dessa casa, exatamente para a gente falar de um assunto tão importante que é a habitação de interesse social. Tá? A Secretaria de Habitação, basicamente, ela é responsável pela gestão da política habitacional do município. Ela, através de convênios, parcerias com o governo federal, essa política ela é fomentada por esses convênios com o governo federal, estadual e também em alguns lotes populares, por exemplo, política de lote popular. Tá? Hoje eu vou dar um panorama da Secretaria. A Secretaria hoje ela possui 27 funcionários, um orçamento estimado em 4 milhões. Neste ano já utilizamos cerca de 1.198.000 e temos um saldo ainda esse ano de 3 milhões de reais. Algumas coisas que foram implementadas na Secretaria de Habitação desde o ano passado, que é importante a gente destacar. Desde o início do ano passado, nós adotamos o Cadastro Único, que é um cadastro através do programa do governo federal, né, do qual ele é a porta de entrada de todos os serviços sociais. Então, antigamente, cada empreendimento do município ele tinha um cadastro, ele tinha um tempo limitado. Então, vamos supor que o empreendimento fosse ser oferecido 500 lotes e se fazia um cadastro. A partir do momento que fosse selecionadas essas 500 pessoas, a partir do número 501, essa inscrição se perderia. O cadastro único não, ele é permanente e contínuo. Então, por mais que a gente inaugure empreendimentos, a fila continua. Né? Ele pode ser feito em qualquer um dos CRAS, né, e no CEPROSOM e também na Secretaria de Habitação. Eu trouxe aqui alguns panoramas da Secretaria também em relação a empreendimentos. Hoje nós temos na Secretaria de Habitação cerca de 20 áreas de discussão com construtoras. Temos a cidade toda mapeada, onde cada empreendimento ele pode ser executado. Nós temos cerca de 7 mil unidades sendo estudadas. Dentre elas, 448 unidades já foram entregues, que é o Recanto dos Pássaros. Nós temos 26, que é da Vila Dignidade, né, que na verdade é uma parceria junto com o CEPROSOM, e quem administra hoje é o Asilo, João Quio Filho.
Nós temos 1.200 unidades aprovadas na Prefeitura, que é de um outro empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Temos, para ser entregue no final do ano, 395 unidades, que também é do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, do governo federal. Estamos em negociação, sobraria um saldo aí de 5.000 unidades, que são o quê? Projetos que as construtoras procuram ao município, ou o município provoca as construtoras, que estão em estudo e negociação. E esperamos que, até pelo menos o final desse governo, a gente consiga atingir aí o nosso déficit, que é de cerca de 5.000 moradias. Tá? Então, nós podemos falar aí que nós temos aí, em tramitação, pelo menos nesse governo, 7.000 unidades, que está em jogo nesse momento. Além disso, a Secretaria de Habitação, ela assumiu alguns outros itens de extrema importância para a população. Dentre eles, nós temos alguns bairros que é do conhecimento de todos, que até hoje eles não são regularizados. Eu posso citar o Odécio Degan, que é um bairro que foi formado em 1989, com 434 lotes. E as famílias ainda não possuem as suas escrituras. Por ser um empreendimento de interesse social, quem cuida da regularização é a Secretaria da Habitação. O SECAP, que é do CDHU, é um bairro que foi formado a partir de 1980, portanto, aí temos 34 anos. São 1.195 lotes. E a Secretaria da Habitação está feita uma gestão muito ativa junto ao CDHU e, se tudo ocorrer bem, esse ano a gente também consegue regularizar o SECAP. E o Dom Oscar Romero, que são 56 lotes, um bairro formado a partir de 1990. Também estamos alterando algumas leis, exatamente para o nosso município ele está adequado à tipologia de construção aplicada hoje nas habitações de interesse social, no qual enviamos aí recentemente para a Câmara a alteração da Lei 1096/69, que é o Código de Obras, alteração do artigo 2.5.7.16, no qual acrescentamos um parágrafo para permitir prédios com térreo mais 4 pavimentos. Se vocês repararem nos outros municípios, praticamente a maioria deles já estão adaptando sua legislação para deixar o térreo mais 4 com a previsão de elevador. Então, são edifícios completamente acessíveis. Né? Então, hoje nós temos no município, graças a vocês também, a nossa legislação atualizada que permite a construção dessa tipologia de edifício. Tá? Alguns outros assuntos diversos, alguns outros itens diversos que a Secretaria também vem adotando. Aqueles que puderam comparecer ao Recanto dos Pássaros, nós realizamos ali um trabalho inovador, que foi a dinâmica de vizinhança. Normalmente todo mundo está acostumado, os empreendimentos, as famílias são selecionadas através de sorteio. Então, você que vai comprar um imóvel, por exemplo, você quer escolher onde você vai morar, você quer escolher seu vizinho. E essas famílias do Recanto dos Pássaros, elas tiveram essa oportunidade, por incrível que pareça. Até melhor do que os empreendimentos de mercado. Então, a gente adotou a dinâmica de vizinhança. Nós fizemos aí cerca de 4 ou 5 reuniões, algumas dinâmicas e adotando critérios, no qual os vizinhos puderam se escolher. E esse trabalho que foi realizado, ele tem dado uma visibilidade nacional, por incrível que pareça, né? Isso daí está sendo assunto de discussão no Ministério das Cidades, porque o envolvimento e a sensação de pertencimento daquelas famílias foi algo assim visível, tanto que antes da própria inauguração do empreendimento, o empreendimento o pessoal já tinha feito uniforme, né, com o símbolo do Recanto dos Pássaros, e já tinha até Facebook, né? Tinha perfil no Facebook. Então você vê que as pessoas realmente abraçaram a causa e estão até, assim, formaram já um condomínio, já estão arrecadando as parcelas que ele é um condomínio, né? Então agora a gestão é dessa associação. E eles já realmente tomaram posse ali e essa sensação de pertencimento foi muito provocada. Fomos até procurados por vereadores de outros municípios para saber como é que foi todo esse processo. Então foi realmente um trabalho muito bem sucedido, no qual a gente pretende repetir em outros empreendimentos. Nós também, para o próprio Recanto dos Pássaros, isso daqui é a primeira página, ele tem um manual do morador, no qual a Secretaria da Habitação, em parceria com a FAAL, ela produziu. Então é outro item que eu conheço bastante empreendimento aí de mercado, exatamente porque sou arquiteto, mas posso afirmar para vocês que não conheço um material
tão bem produzido quanto do Recanto dos Pássaros. Então, o morador que está morando ali, ele recebeu um manual que tem a plantinha baixa, tem as elevações, os cortes, tudo muito bem ilustrado para você entender desde onde você pode furar um quadro, como é que você realiza a manutenção no seu apartamento. Então, isso daí também tem auxiliado muito assim, na manutenção e na mudança dos moradores. Nós também temos adotado na Secretaria uma melhoria no atendimento. Quem comparecer lá já vai ver que nós colocamos novas poltronas, então nós preocupamos exatamente com quem vai fazer o seu cadastro na Secretaria. Antes a gente gastava cerca de 40 minutos no atendimento, a gente otimizou isso daí, em cerca de 5 minutos hoje você realiza o seu cadastro. Também estamos realizando trabalhos sociais para os empreendimentos, buscando o envolvimento da população. Estamos também fazendo na Secretaria de Habitação um manual de calçadas lá para o empreendimento do Geada. Então o morador ele vai saber como é que ele vai manter, como é que ele vai construir a sua calçada, isso para permitir total acessibilidade. E também estamos em discussão lá com parceria, provavelmente com a Unimap. Quantos minutos eu tenho? Um minuto. A assessoria técnica para as novas construções. Além disso, a Secretaria de Habitação ela é responsável pela FAMU, que é a Fábrica de Mobiliário Urbano de Limeira. Nós inventariamos a FAMU no último mês, né? Existe hoje um gerente na FAMU. Está aqui o catálogo de produtos que a FAMU produz hoje, que vai desde blocos, esses bancos de praça, mesinhas, os alambrados e até os postinhos também é a FAMU que produz. Nós estamos reestruturando a FAMU. Hoje uma equipe já fez a limpeza da FAMU, a gente inventariou tudo que tem lá, então se tudo ocorrer bem, até o fim do ano a gente vai ter a FAMU em pleno vapor. E algo que a gente tem implementado na Secretaria hoje, todas as diretorias, que são assessoria executiva mais 2 diretorias, nós fazemos, até o Eduardo aqui, meu colega, o Roberto, testemunha disso, nós fazemos a gestão da Secretaria. Semanalmente a gente consegue levantar os dados e apurar os resultados daquilo que a gente tem implementado. Então eu posso afirmar para vocês hoje que a Secretaria de Habitação ela tem números oficiais a cada semana de tudo o que acontece. Só um último dado que poucos sabem, o município de Limeira hoje, ele é o 2º município no estado em empreendimentos do CDHU. Nós estamos só atrás de Guarulhos. Limeira hoje tem 6.607 habitações do CDHU. Então é um município que vem sendo atendido e nós também estamos fazendo uma gestão junto ao governo do estado para conseguir mais um empreendimento de cerca de 300 unidades que fica próximo ao Jardim Anavec. Eu me coloco à disposição de todos, a Secretaria está disponível, lembrando que essa Secretaria tem dado um grande resultado aí para a população. Muito obrigado. Agradecemos a sua presença, secretário Felipe Penedo. Infelizmente, não há tempo hábil, mas a presidência franqueará a palavra exclusivamente ao vereador Jorge, que foi o autor do requerimento. Peço para que o vereador seja breve, para que a presidência possa encerrar o expediente. Então, por favor, vereador, o senhor tem a palavra. Rapidamente, senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, público presente, só 2 perguntinhas bem rápidas. Houve, do ano passado e começo desse ano, um período de inscrições e continua essas inscrições. Quantas inscrições foram feitas e quantas dessas inscrições estão aptas? Às vezes a pessoa faz inscrição, na hora de levar a documentação, não acaba ficando apto. E também das inscrições do Recanto dos Pássaros lá, a pessoa que perdeu a oportunidade, faltou um documento, alguma coisa, não que foi excluída por alguma razão, mas que faltou uma documentação, ela não pode reclassificar, entrar no outro programa novamente. E mais uma só também, essas 1.200 unidades habitacionais que estão previstas aí para ser construídas, já tem a área, já tem um local? Vamos lá para a primeira pergunta. Foram realizados cerca de 20.500 agendamentos e compareceram cerca de 7.000 pessoas. Tá? Por inúmeros motivos. Pode ser que a pessoa tenha esquecido, assim como às vezes a gente agenda consulta médica e esquece, ou porque as pessoas não tinham os documentos em dia. Tá? Porém, todos esses agendamentos foram realizados. A segunda pergunta, em relação ao Recanto dos Pássaros. Tá. Existe, que nem eu falei, como o cadastro ele é único e permanente, essas pessoas que estão no cadastro, elas têm a oportunidade de ser classificadas num novo empreendimento. Então, o cadastro dela não se perde.
É claro que é importante que todo munícipe atualize seu cadastro pelo menos cada 6 meses. Tá? Ela continua na nossa base de dados. E a última pergunta, já existe a área, tá? Tanto que nós só conseguimos aprovar algo que já existe a documentação, já existe projeto. Isso daí hoje já está tramitando no Ministério das Cidades, esse empreendimento de 1.200 unidades. Ele fica na região sul do município, tá? Região sul do município, Avenida Lauro Correia. Mais uma vez, secretário Felipe Penedo, muito obrigado pela oportunidade, pela disposição em atender o Poder Legislativo limeirense. É sempre uma honra recebê-lo. Sempre que Vossa Senhoria achar necessário, a casa estará à disposição para recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Peço para que o vereador Jorge de Freitas conduza o secretário Felipe. E antes de encerrar os trabalhos, eu informo aos senhores vereadores, peço para a atenção de todos, porque nesta noite nós recebemos aqui na Câmara a visita do secretário de Obras e Serviços Urbanos, aliás, secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Cog. Ele está na Câmara para dialogar com os vereadores e nos fazer um convite. Portanto, a presidência encerrará os trabalhos no seu expediente, decretará intervalo regimental de 15 minutos, mas a presidência pede para que os vereadores, neste intervalo, possam dar alguns minutos de atenção para o secretário Marcelo Cog, que está aqui na antessala para nos receber. A presidência declara encerrado o expediente em intervalo regimental de 15